Hoje estará, não sei, assim, lindamente linda, vindo, poderosa, como sempre, graças a Deus, nossa amada Luan Taveron, com a palavra do Senhor nessa noite, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, em reverência ao Santo Evangelho, nos coloquemos de pé. Leitura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, do primeiro versículo ao verso 9 e depois do verso 18 ao 23. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9, depois de 18 a 23. E diz assim a Sagrada Escritura: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 18 a 23. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvirem a palavra do reino e para a compreenderem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de graça, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar. Te peço que você curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar em Tua presença, de ministrar Tua palavra, de tentar, Senhor, minimamente, esclarecer os Teus filhos e Tuas filhas quanto à mensagem que tens a transmitir aos nossos corações. Fala conosco hoje, Pai querido, como tens falado todos os dias. Estamos atentos à Tua voz. Eu sou tão somente, Pai, um canal para o Teu fluir. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Nós não tínhamos, a princípio, programado que eu estaria aqui. Hoje é uma oportunidade maravilhosa de falar sobre algo tão simples. Uma das parábolas mais conhecidas e mais faladas é a parábola que nós lemos hoje. A parábola do semeador. E que é compreendida como sendo algo importante porque entendemos que fala sobre pregação do Evangelho. Alguns até associam a evangelização. Mas é importante a gente entender alguns pontos que são essenciais nessa mensagem, no texto que nós lemos.
É preciso que a gente tenha cuidado com algumas coisas para que elas sejam esclarecidas, para que não fiquem perdidas no meio de tudo. Eu vou tentar não me alongar demais. Eu peço que quando for 8h35, o ponto eletrônico me dê um toquezinho, que é para eu saber. A parábola que nós lemos é mais uma vez Jesus ensinando ao povo. E Jesus sempre procurou usar palavras simples, palavras que pudessem ser esclarecedoras. Ele falava sempre a partir do que o povo conhecia e entendia. A comunidade judaica era uma comunidade extremamente voltada ao pastoreio, à pesca e à agricultura. E nesse texto especificamente, nessa parábola, Jesus usa a agricultura para ensinar aos seus filhos e às suas filhas, aqueles que se propuseram a ouvi-lo. Aí vem a primeira pergunta que eu queria te fazer. Esse semeador, quem é ele? Talvez você nunca tenha se questionado. Quem é ele? Ele é Deus? Ele é Jesus? A semente todos sabem que é a palavra, o evangelho, a boa nova. Mas e esse semeador? Quem é ele? Quem ele está representando ali? Ele é um bom semeador? Porque tem a parábola do bom pastor, que automaticamente te leva e te remete a um mau pastor. E esse semeador? Quem é ele? Ele é o bom semeador? Então vamos, para saber se ele afinal de contas é um bom semeador ou não, nós vamos ter que analisar o contexto dessa parábola. Vamos tentar entender a partir do que Jesus falava. Aquele homem saiu a semear. Se entendemos que a semente é a palavra de Deus, automaticamente a semente é boa. Ou há alguém aqui que acha que a semente é ruim? Então, temos o consenso de que a semente é boa. Na agricultura, existe-se um cuidado. Porque se você tem uma boa semente, você não pode desperdiçá-la. Você tem um campo para semear. Você tem, então, um lugar específico onde a semente deve ser colocada, que é uma terra fértil, uma terra preparada para o plantio. O semeador que nós vemos nessa palavra, ele saiu a semear e ele lançava a semente a ermo. Ele lançava a semente sem prestar atenção aonde ele estava plantando, para onde ele estava direcionando essa semente. Tanto que algumas sementes caíram na beira do caminho, ao invés de caírem no canteiro. Talvez você nunca tenha visualizado, você nunca assistiu Globo Rural, você nunca assistiu qualquer um desses programinhas que tenha um pouquinho sobre isso. Então, e talvez menos ainda tenha ido algum dia numa horta. Quando você vai plantar, você tem canteiros ou leiras, que são faixas de terra preparadas para a semente. Entre essas leiras, ou entre esses canteiros, existe um caminho para se percorrer. Você não anda em cima da terra que foi preparada para o plantio. Senão você soca aquela terra e ela automaticamente não vai estar mais pronta para receber a semente. Então, essas sementes caíram nesse caminho. Caíram fora da terra que foi preparada. Essas, Jesus disse que os pássaros vieram e comeram essas sementes. Os pássaros não comeram as sementes que caíram na terra certa. Esse homem que jogou a ermo as suas sementes, uma parte delas caiu entre as rochas. Ao cair nas rochas, ou em terreno pedregoso, um terreno que não tinha sido preparado,
não tinha profundidade para que as sementes criassem raízes. Porque a semente, não sei se você fez alguma vez na sua vida aquela experiênciazinha do feijão. Todo mundo acho que já fez aquela experiência, né? Quando você planta a semente, ela começa a crescer primeiro para baixo. Ela primeiro aprofunda as raízes para depois ela se externar. Não tinha terra o suficiente para ela fincar raízes. Então, ela rapidamente brotou para fora da terra. Porém, como não tinha raízes, o sol veio, ela se secou e morreu. Uma outra parte dessas mesmas sementes caiu entre os espinhos, ou entre ervas daninhas, e automaticamente, quando elas começaram a crescer, os espinhos cresceram junto e sufocaram aquelas sementes. Elas não tinham então espaço para crescer e se espalhar, elas não tinham nutrientes o suficiente, porque os espinhos tiravam os nutrientes dessa terra que essa semente necessitaria. E ela sufocou-se e morreu. Mas, como ele saiu jogando, é lógico, uma parte da semente caiu numa terra boa. Caiu na terra que era para ter caído desde o princípio, que era para ter sido semeada desde o começo, onde era o objetivo principal. Essa semente, sim, como a semente era muito boa, essa semente frutificou. Frutificou a 30, a 60 e a 100 para 1. Ou seja, a 100% do que se produziu. Ou seja, para cada 3 sementes plantadas, as 3 brotaram das que caíram em boa terra. Então nós temos que fazer uma primeira análise em cima disso. Primeiro, se desperdiçou muita semente. Porque se a semente era tão boa, a ponto de produzir a 100%, tudo que se lançou fora da terra fértil foi perda. Tudo aquilo que caiu fora da terra que era determinada para o plantio, que havia sido preparada para aquilo, porque é isso que a gente tem que entender. Você não planta em qualquer lugar. Gustavinho fez uma hortinha em casa, não foi? Lindo, não é? Aquele jardim. Você simplesmente saiu botando as plantas lá? Por isso que não vingou, né? Não. Se ele tivesse preparado a terra primeiro, se ele tivesse arado a terra, capinado, tirado as pedras, jogado um pouco de adubo ou algum fertilizante antes de semear, lógico, o que ele plantasse ali frutificaria. Agora tem outras coisas que também precisam ser levadas em conta. Não se planta cenouras o ano inteiro. E nem todo tipo de cenoura pode ser plantado em qualquer tipo de terra. Existem sementes que são plantadas durante o inverno. Existem sementes que são para ser plantadas no verão. Existem sementes que são plantadas em terra vermelha, rica em ferro. Tem outras que precisam ser plantadas em terra um pouquinho mais escura, em terra negra, porque precisam de outros nutrientes. O lugar onde se planta feijão não é o próprio para se plantar arroz. Onde se planta alface não vai produzir boa couve. Então, isso também precisa ser observado. Então, quando Jesus começa a falar essa parábola, ele está dizendo: cuidado, você tem nas suas mãos uma boa semente. Essa semente está pronta para produzir, mas você tem que prestar atenção aonde você está colocando essa semente. É preciso tomar alguns cuidados. O texto que nós lemos fala de um homem que vive da terra e que sabe o valor dessa boa semente.
Ele não é qualquer homem. Ou pelo menos, não deveria ser. O semeador que nós vimos hoje, ele não era um bom semeador. Ele não conseguiu entender o valor que tinha a semente que ele tinha em mãos. Existem dois direcionamentos que nós precisamos ter atenção quando falamos de semeadura. Como eu disse, uma coisa é, você tem, e aí agora lembra um pouco de administração isso. Você tem um público, ou no caso aqui uma terra. Você tem uma estação pronta ali, digamos que naquele momento, se estivesse no inverno. Você tem uma terra que está preparada. Você sabe o que tem naquela terra, os nutrientes que tem ali. Você pode então, a partir do que você já tem, escolher qual é a melhor semente para você usar naquele terreno. Ou você tem a segunda opção, que é a nossa. Você já tem a semente. Você sabe que a semente é boa. Agora, você precisa escolher a terra para onde você vai lançar essa semente. Você tem que ver qual é o tempo propício para semear. Você tem que ver e perceber se essa terra está preparada para essa semente. Mesmo a semente sendo boa, se não houver cuidado ao semear, não haverão bons resultados. É preciso observar as duas coisas. A semente é boa, a terra também tem que estar boa. Se aí quer dizer o que então? Já que nós estamos falando da palavra de Deus, do Evangelho, da Boa Nova, isso quer dizer que eu não posso pregar em qualquer lugar? Eu não posso pregar em qualquer momento? Eu não posso então pregar para qualquer pessoa? É isso? Não. Apenas está se dizendo que toda a terra, ela pode ser preparada para receber aquela semente. Como eu preparo então uma boa terra? Aí vem literalmente a lembrança da agricultura. Aí me remeto aos 2 anos que eu morei em Minas Gerais, que eu fui agricultor. Trabalhei, gente. Eu trabalhei em banha de café, arei terra, capinei, colhi feijão,